Japão precisa de petróleo, carvão e borracha. E na iminência de um embargo comercial americano, o país está pronto a tomá-los pela força. Depois de invadir a China e a Indochina, seu objetivo é tomar o restante da Ásia. Yes. No, I want you to send it right away. That's right. Let me know if there's a response. Thank you. Na capital americana, o governo do presidente Franklin Roosevelt ainda trabalha para contornar a crise no Pacífico. Encarregado da manutenção da paz com o Japão, o secretário de Estado Cordell Hull já está em seu escritório. O presidente Roosevelt está dividido. Por um lado, gostaria de intervir na Europa, ao lado da Inglaterra, que enfrentava sozinha o poderio da Alemanha nazista. Entretanto, a guerra era muito impopular. A opinião pública americana era hostil à intervenção no estrangeiro e preferia manter a posição histórica de isolamento. Agora, as tensões no Pacífico ameaçavam arrastar o país a outro conflito indesejado. Nos últimos 10 meses, Cordell Hull negociara com Tóquio, esperando contornar a crise e deter o expansionismo japonês na Ásia. Contudo, é hora de tomar uma posição firme. Os Estados Unidos enviaram um ultimato ao Japão, exigindo sua retirada da China e da Indochina. Ainda ontem, o presidente Roosevelt enviou um apelo pessoal em favor da paz ao imperador japonês, e o secretário Hull sabe que a resposta pode chegar a qualquer instante. Ele não terá de esperar muito pela resposta. Yes. A mensagem interceptada na mesa do comandante Kramer é a resposta ansiosamente aguardada ao ultimato americano. Tal é a eficiência da operação de decodificação que o governo americano lê a mensagem horas antes do embaixador japonês. Kramer percebe imediatamente que, em vez de debelar a crise, a mensagem de Tóquio apenas a aumentaria. Ao contrário do educado linguajar diplomático das mensagens anteriores, essa rejeita o ultimato americano nos termos mais contundentes. O governo japonês lamenta ter de informar o governo americano, por meio deste documento, que sua atitude nos obriga a considerar impossível chegar a um acordo por meio de novas negociações. Kramer estava diante de um verdadeiro enigma. A instrução para interromper as negociações diplomáticas seria apenas mais uma demonstração de força por parte dos japoneses? Ou seria o prenúncio de algo mais sinistro? Um ataque às forças inglesas e holandesas no leste asiático? Ou até mesmo um ataque aos Estados Unidos? Na ilha havaiana de Oahu, a enorme base naval de Pearl Harbor, situada a quase 4.000 quilômetros a oeste da costa da Califórnia, seria para os Estados Unidos a linha de frente em qualquer guerra no Pacífico. É o posto de serviço mais cobiçado pelas tropas.
O paraíso subtropical encravado no meio do Oceano Pacífico tem muitas praias, garotas, muita liberdade e uma carga de trabalho que nunca é pesada demais. Nice shot. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. It's about this beer. Com a diferença de fuso horário em relação a Washington, ainda é noite em Pearl Harbor e guerra é a última coisa em que pensariam dois jovens marujos. That's my shot. Man, wait, I've been practicing. Easy, killer. Easy. Easy. William Stafford e Martin Matthews estavam em licença dos postos em Pearl Harbor no fim de semana. Is Charlie's where you said we found the girls? Oh yeah, find a lot of girls down at Charlie's. Os dois jovens de Dallas são velhos amigos. Matthews seguiu seu amigo e alistou-se na Marinha, embora não devesse estar lá. Ele tem apenas 15 anos e mentiu sobre a idade para poder se alistar. William estava de licença da Marinha e nós saímos juntos. Ele usava uniforme e todas as garotas olhavam para ele. Aí, decidi que era isso que eu queria fazer. Yes! Did you see that, little lady? A Marinha precisava de gente. Can we get some beers over here? E fazia vista grossa para a idade. No último ano, este pequeno porto na costa oeste de Oahu foi o lar da enorme frota do Pacífico da Marinha Americana. Desde a ameaça de guerra no leste asiático, a Marinha trabalhou discretamente para transformar Pearl Harbor em uma fortaleza no Pacífico, e suas docas estavam apinhadas de couraçados. No local conhecido como Alameda dos Couraçados, estão alguns dos maiores navios da frota americana, espremidos como sardinhas em lata. Os nomes são lendários, como o Arizona, o Maryland e o Tennessee. Seu arsenal forma um conjunto de 64 enormes canhões navais e representa uma impressionante exibição de força e a consolidação do poderio americano no Pacífico. O responsável por todos esses couraçados é o almirante Husband E. Kimmel. Kimmel é um oficial de carreira e, apesar da reputação de trabalhador incansável, é admirado e respeitado pelos subordinados. That's the Admiral. Com todos esses couraçados e mais uma força de quase 400 aviões para defendê-los, Kimmel e a Marinha Americana consideram Pearl Harbor inexpugnável. É a base perfeita para lançar uma retaliação americana a qualquer agressão japonesa no Pacífico. O comandante Kramer recebeu mais um cabograma interceptado de Tóquio. Brotherhood. Se a mensagem anterior fora motivo de preocupação, essa fez soar os alarmes. You need to call the White House. Let them know that there's another magic pouch on the way that the president needs to see immediately. O cabograma contém duas instruções. A primeira ordena que a embaixada japonesa queime seus livros de códigos diplomáticos. Contudo, é a segunda mensagem que mais incomoda Kramer. Ele ordena que o embaixador japonês entregue a mensagem anunciando o fim das negociações de paz exatamente às 13 horas de hoje. Kramer imediatamente suspeita que ordens tão precisas de Tóquio sejam uma pista vital a respeito das intenções japonesas. Às 13 horas em Washington, o dia estaria amanhecendo no Pacífico.
Com um mapa de fusos horários, ele determina a hora equivalente em todas as bases do Pacífico. Seriam 2 horas nas Filipinas, 4 horas em Guam e 7:30 em Pearl Harbor. Por conhecer muito bem a história do Japão, Kramer sabe que os ataques surpresa sempre foram uma de suas táticas de guerra preferidas. A manhã de domingo seria ideal para lançar um ataque preventivo. Faltam apenas 4 horas. A milhares de quilômetros, em pleno Oceano Pacífico, está a confirmação das suspeitas de Kramer. Sob total silêncio de rádio, a maior frota de porta-aviões já reunida navega a pleno vapor. 6 porta-aviões, com aproximadamente 355 aeronaves, 2 couraçados, 3 cruzadores e 9 destroyers, 31 navios ao todo. O destino era Pearl Harbor. O Japão considerou que, para ter livre acesso ao leste asiático, muito mais do que evitar a frota americana na ilha Fortaleza do Pacífico, seria preciso destruí-la. E tinha plena confiança em seus objetivos. O Japão desenvolvera a tecnologia que mudaria o futuro do combate naval. De agora em diante, a força aérea seria decisiva no mar. Graças à sua avançada engenharia, o Japão criara uma frota de porta-aviões que tornaria obsoletos os enormes couraçados inimigos. Seus comandantes navais acreditavam que, ao levar porta-aviões secretamente até bem perto do inimigo, seria possível destruir seus navios pelo ar antes que houvesse chance de retaliação. Essa operação testaria pela primeira vez a nova estratégia. Tudo dependeria de manter o elemento surpresa. Nas entranhas do navio Capitânia Akagi fica a sala de rádio. Os operadores de rádio investigam todas as frequências disponíveis, buscando qualquer indício de que a posição da frota estivesse sob risco. A tradicional música havaiana transmitida pela principal estação de Oahu era um sinal de que tudo estava bem na ilha. O elemento surpresa estava assegurado. Vários andares acima, na sala de mapas do Akagi, o vice-almirante Nagumo revê pela última vez o plano de ataque com o piloto-chefe Mitsuo Fuchida. O plano é extremamente audacioso. Os americanos sempre consideraram Pearl Harbor invulnerável a ataques de aviões torpedeiros, pois o porto é muito raso. Entretanto, os japoneses descobriram seu calcanhar de Aquiles. Uma nova técnica que ensaiavam há meses levou ao desenvolvimento de torpedos que podem ser lançados de aviões em águas rasas. Estes aviões torpedeiros liderariam o ataque a Pearl Harbor. Chega uma mensagem de Tóquio. Contém os últimos detalhes a respeito dos navios ancorados obtidos por espiões na ilha. Estes navios foram vistos ancorados no dia 6. 9 couraçados, 3 cruzadores leves, 3 navios tender para submarinos
e 17 destroyers. Além disso, há 4 cruzadores leves e 2 destroyers nos estaleiros. Perto das 6 horas, os pilotos japoneses dirigem-se ao convés inteiramente tomado por aeronaves. Tal como a classe militar que dominava o Japão, Kushida e seus pilotos são adeptos do Bushido, o código do samurai. A coragem diante do inimigo e um rígido código de conduta que valoriza a morte em combate são os principais valores do Bushido. No convés de voo estão aeronaves que representam as mais sofisticadas e mortíferas máquinas do mundo. Aviões que podem facilmente superar os rivais americanos. Com tanques de combustível cheios até o gargalo, os aviões decolam um atrás do outro dos 6 porta-aviões da frota. Falta 1 hora e 45 minutos para chegarem a Pearl Harbor. O maior ataque aéreo da história está para acontecer. Nesta manhã de domingo, o comandante da Frota do Pacífico, Almirante Kimmel, anseia por um raro dia de folga em sua rotina estafante. Mais tarde, pretende jogar uma partida de golfe com seu colega do Exército. A ligação é do quartel-general. Um dos destroyers em patrulha ao largo de Pearl Harbor, o USS Ward, está lançando cargas de profundidade contra um submarino não identificado. Em vista das formidáveis defesas aéreas da ilha, Kimmel sempre considerou inimaginável um ataque aéreo à frota no porto, ao contrário de um ataque pelo mar. Dado o tenso relacionamento com o Japão, ele colocou seus navios no Pacífico em alerta contra submarinos japoneses. Mas, como houve uma série de alarmes falsos, Kimmel suspeita que este seja mais um. Have them contact my staff and meet me at HQ. Send up my car immediately, please. Chega um telegrama de Washington ao Havaí. Às 13 horas em Washington, os japoneses entregarão o que parece ser um ultimato. Não sabemos a importância do horário, mas mantenham a condição de alerta. Mas, devido a problemas na comunicação militar do Havaí, o telegrama seguiu por um portador local. Nada indicava que a mensagem fosse urgente. Ela
ela teria de aguardar sua vez na entrega em meio às mensagens rotineiras levadas para toda a ilha. O marujo Martin Matthews obteve licença para passar a noite a bordo do couraçado Arizona com seu amigo William Stafford. He's a 5-inch 38mm dual purpose. What's dual purpose mean? Let's just say that you can knock down anything from the sky or on the ground. Íamos voltar à terra firme para continuar a folga, mas ouvimos um barulho a este bordo. Vimos alguns aviões chegando, mas ninguém prestou atenção a isso. Falta pouco para as 8 horas. Em toda a frota, a tripulação prepara-se para o ritual que será cumprido por todos os navios ancorados nesta manhã. A cerimônia da bandeira. A força de combate japonesa já sobrevoa a ilha ainda adormecida, pronta para o ataque. Na liderança do esquadrão de ataque, Uchida quebra o silêncio de rádio para transmitir os primeiros sinais para a frota de porta-aviões e para Tóquio. A mensagem em código anuncia que o esforço para conseguir um ataque surpresa fora bem sucedido. Minutos depois, Pearl Harbor arde em chamas. O almirante Kimmel novamente fala ao telefone com seu quartel-general quando chegam as notícias sobre o ataque a Pearl Harbor. They're what? I'll be right down. A bordo do Arizona, soa o alarme geral convocando os homens aos seus postos de combate. Como visitante a bordo, Martin Matthews não tem um posto de combate designado. Despede-se de William Stafford e pode apenas olhar o caos que se instala quando as bombas japonesas explodem. Estava morto de medo. Não foi para isso que me alistei na Marinha, e não era o que eu queria. Não tinha onde ir, não tinha um posto definido e não saberia o que fazer se tivesse um. Eu era muito jovem para perceber o que acontecia e não sabia que era o início de uma guerra. Como haviam treinado inúmeras vezes, os aviões torpedeiros voam em rasante pelo lago sudeste de Pearl Harbor para atacar a Alameda dos Couraçados. Poucos minutos após o início do ataque, os bombardeiros atingiram diretamente os couraçados Califórnia, Oklahoma e Arizona, os maiores navios de combate da frota do Pacífico. Torpedo planes? Sir, we're being bombed again. A equipe de Kimmel
assimila com dificuldade a extensão e a ferocidade do ataque japonês. Picture of what's going on at this time. We just can't raise them on the radios. Send the following message to all stations and ships. Hostilities with Japan commenced with air raid on Pearl Harbor. Yes, sir. A primeira tarefa de Kimmel O Japão precisa de petróleo, carvão e borracha. E na iminência de um embargo comercial americano, o país está pronto a tomá-los pela força. Depois de invadir a China e a Indochina, seu objetivo é tomar o restante da Ásia. Yes. No, I want you to send it right away. That's right. Let me know if there's a response. Thank you. Na capital americana, o governo do presidente Franklin Roosevelt ainda trabalha para contornar a crise no Pacífico. Encarregado da manutenção da paz com o Japão, o secretário de Estado Cordell Hull já está em seu escritório. O presidente Roosevelt está dividido. Por um lado, gostaria de intervir na Europa, ao lado da Inglaterra, que enfrentava sozinha o poderio da Alemanha nazista. Entretanto, a guerra era muito impopular. A opinião pública americana era hostil à intervenção no estrangeiro e preferia manter a posição histórica de isolamento. Agora, as tensões no Pacífico ameaçavam arrastar o país a outro conflito indesejado. Nos últimos 10 meses, Cordell Hull negociara com Tóquio, esperando contornar a crise e deter o expansionismo japonês na Ásia. Contudo, é hora de tomar uma posição firme. Os Estados Unidos enviaram um ultimato ao Japão, exigindo sua retirada da China e da Indochina. Ainda ontem, o presidente Roosevelt enviou um apelo pessoal em favor da paz ao imperador japonês, e o secretário Hull sabe que a resposta pode chegar a qualquer instante. Ele não terá de esperar muito pela resposta. Yes. A mensagem interceptada na mesa do comandante Kramer é a resposta ansiosamente aguardada ao ultimato americano. Tal é a eficiência da operação de decodificação que o governo americano lê a mensagem horas antes do embaixador japonês. Kramer percebe imediatamente que, em vez de debelar a crise, a mensagem de Tóquio apenas a aumentaria. Ao contrário do educado linguajar diplomático das mensagens anteriores, essa rejeita o ultimato americano nos termos mais contundentes. O governo japonês lamenta ter de informar o governo americano, por meio deste documento, que sua atitude nos obriga a considerar impossível chegar a um acordo por meio de novas negociações. Kramer estava diante de um verdadeiro enigma. A instrução para interromper as negociações diplomáticas seria apenas mais uma demonstração de força por parte dos japoneses? Ou seria o prenúncio de algo mais sinistro? Um ataque às forças inglesas e holandesas no leste asiático? Ou até mesmo um ataque aos Estados Unidos?
ilha havaiana de Oahu, a enorme base naval de Pearl Harbor, situada a quase 4.000 quilômetros a oeste da costa da Califórnia, seria para os Estados Unidos a linha de frente em qualquer guerra no Pacífico. É o posto de serviço mais cobiçado pelas tropas. O paraíso subtropical encravado no meio do Oceano Pacífico tem muitas praias, garotas, muita liberdade e uma carga de trabalho que nunca é pesada demais. Nice shot. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. It's about this beer. Com a diferença de fuso horário em relação a Washington, ainda é noite em Pearl Harbor e guerra é a última coisa em que pensariam dois jovens marujos. That's my shot. Man, Wade, I've been practicing. Easy, killer. Easy. William Stafford e Martin Matthews estavam em licença dos postos em Pearl Harbor no fim de semana. Is Charlie's where you said we found the girls? Oh yeah, find a lot of girls down at Charlie's. Os dois jovens de Dallas são velhos amigos. Matthews seguiu seu amigo e alistou-se na Marinha, embora não devesse estar lá. Ele tem apenas 15 anos e mentiu sobre a idade para poder se alistar. William estava de licença da Marinha e nós saímos juntos. Ele usava uniforme e todas as garotas olhavam para ele. Aí, decidi que era isso que eu queria fazer. Yes! Did you see that, little lady? A Marinha precisava de gente. Can we get some beers over here? E fazia vista grossa para a idade. O embaixador japonês não fora informado do ataque de seu país a Pearl Harbor. Ao terminar a leitura, virei-me e olhei para Nomura. In all of our conversations over the last 9 months, I have never... Nunca falei algo que não fosse verdade. Isto é confirmado pelos registros. Em todos os meus 50 anos de serviço público, nunca vi um documento tão infame em falsidades e embustes. Em tão grande escala, que até hoje jamais imaginei que algum governo no planeta fosse capaz de proferir. Nomura quis dizer alguma coisa, mas eu o impedi com um gesto de mão. Os embaixadores viraram-se sem dizer uma palavra e saíram de cabeça baixa. O líder do ataque, Mitsuo Fuchida, está no último avião ainda sobre Pearl Harbor. É de vital importância que faça uma avaliação detalhada dos estragos causados antes de voltar para a frota. Saber exatamente quantos navios ainda restam será útil não só para decidir sobre um terceiro ataque. Também servirá de subsídio para a estratégia da Marinha Japonesa no Pacífico durante os próximos meses. Finalmente, ele ordena ao piloto que retorne à base. No quartel-general de Kimmel, as consequências do segundo ataque tornam-se evidentes. Kimmel parecia atônito. Permaneceu sentado com os olhos vidrados. Kimmel parecia abalado pela dimensão dos acontecimentos
e percebeu que o mundo ruía sob seus pés. Desde o início do segundo ataque, outros 2 couraçados foram a pique. Dos 8 grandes navios atracados na Alameda dos Couraçados naquela manhã, ícones do poder naval americano com os quais dominaria os mares do Pacífico, 5 estão afundados e nenhum está em condição de navegar. A tradicional estratégia naval americana fora derrotada pela nova tática japonesa usando porta-aviões. What's the latest damage report? Sir, the latest information we have. 3 destroyers também foram perdidos, inclusive o USS Shore, que explodiu em uma enorme bola de fogo quando seu depósito de munição foi tomado pelas chamas. Eu estava no gabinete de Kimmel quando tudo explodiu. E nunca mais quero ver o olhar que vi em seu rosto naquele momento. Ao todo, 21 navios foram inutilizados pelos aviões japoneses. Na contagem final, 164 aviões americanos foram derrubados contra apenas 29 japoneses. A humilhação americana é completa. Ao retornar ao Akagi, Fuchida é chamado à ponte de comando, onde o comandante da frota japonesa, o vice-almirante Nagumo, aguarda informações. A decisão que Nagumo deve tomar talvez seja a mais importante do dia. Deve enviar um terceiro ataque ou dar ordens para voltarem ao porto? Nagumo pergunta: a frota americana poderá operar a partir de Pearl Harbor nos próximos 6 meses? Seu piloto-chefe garante que não. É a resposta que Nagumo esperava. Sem o elemento surpresa e ansioso por proteger sua frota, ele dá a ordem de retorno ao porto. Em Oahu, o choque causado pelo ataque dá lugar a um sentimento de ira em vista dos danos e do número de vítimas. Voluntários de todas as classes sociais apresentam-se para ajudar. O Japão precisa de petróleo, carvão e borracha. E na iminência de um embargo comercial americano, o país está pronto a tomá-los pela força. Depois de invadir a China e a Indochina, seu objetivo é tomar o restante da Ásia. Yes. No, I want you to send it right away. That's right. Let me know if there's a response. Thank you. Na capital americana, o governo do presidente Franklin Roosevelt ainda trabalha para contornar a crise no Pacífico. Encarregado da manutenção da paz com o Japão, o secretário de Estado Cordell Hull já está em seu escritório. O presidente Roosevelt está dividido. Por um lado, gostaria de intervir na Europa, ao lado da Inglaterra, que enfrentava sozinha o poderio da Alemanha nazista. Entretanto, a guerra era muito impopular. A opinião pública americana era hostil à intervenção no estrangeiro e preferia manter a posição histórica de isolamento. Agora, as tensões no Pacífico ameaçavam arrastar o país a outro conflito indesejado.
Nos últimos 10 meses, Cordell Hull negociara com Tóquio, esperando contornar a crise e deter o expansionismo japonês na Ásia. Contudo, é hora de tomar uma posição firme. Os Estados Unidos enviaram um ultimato ao Japão, exigindo sua retirada da China e do americano durante a Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor é apenas um de muitos ataques lançados pelo Japão por todo o Pacífico naquele dia. Também foram atacadas as bases americanas no Pacífico em Guam e Wake Island e os protetorados britânicos em Hong Kong e Malaya. Em seguida, aconteceria a invasão das Filipinas, em poder dos americanos, e a fortaleza britânica de Singapura sofreria outro devastador ataque surpresa. É o início de um ataque calculado ao leste asiático que levaria toda a região a cair sob domínio japonês nos primeiros meses de 1942. O objetivo do Japão de construir um império por todo o leste asiático parecia estar a seu alcance. O metal retorcido, couraçados abatidos, agora entulha as antes imponentes docas de Pearl Harbor. Tudo o que resta ao almirante Kimmel é enfrentar o longo processo de recriminação em que o governo exigirá explicações a respeito do fracasso. Stay on it, stay on it. O processo terá início quando o secretário da Marinha, Frank Knox, chegar de Washington para começar a investigação. Admiral, this just came in for you, sir. Para agravar sua humilhação, ele recebe a mensagem de Washington alertando para um ataque iminente 8 horas depois de ela ter chegado à ilha. O longo jogo de culpas que estava por começar em poucas semanas faria o almirante Kimmel ser destituído de seu comando. Em Washington, Cordell Hull dirige-se à Casa Branca para a primeira reunião do Poder Executivo americano desde o ataque a Pearl Harbor. Nela, o presidente lerá a minuta de seu discurso para a reunião extraordinária do Congresso, convocada para a manhã seguinte. Longe de hesitar a respeito de uma guerra no Pacífico, como o Japão queria, os Estados Unidos não mostram qualquer ambiguidade ao escolher seu caminho. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Apesar de toda a devastação causada em Pearl Harbor, esse não foi o golpe mortal que o Japão esperava aplicar à Marinha dos Estados Unidos. Em uma operação de resgate realizada com velocidade espantosa, em menos de 15 dias, 3 dos 8 navios da Alameda dos Couraçados já estavam em atividade. E o mais importante é que os 2 porta-aviões de Pearl Harbor que estavam no mar durante os ataques escaparam ilesos. 6 meses depois, a frota do Pacífico se vingará na Batalha de Midway, afundando 4 porta-aviões japoneses. I ask that the Congress declare that since the unprovoked,
and dastardly attack by Japan, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Com este discurso, a nação avessa às guerras estrangeiras e cujo exército era menor que o da Iugoslávia, em 2 anos se tornaria a maior potência militar do mundo. A humilhação se abateria sobre a Alemanha, na Europa, e sobre o Japão, no Pacífico. Com o ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos se transformariam em uma superpotência, decisão que mudaria o rumo da história mundial. Encarregado da manutenção da paz com o Japão, o secretário de Estado Cordell Hull já está em seu escritório. O presidente Roosevelt está dividido. Por um lado, gostaria de intervir na Europa, ao lado da Inglaterra, que enfrentava sozinha o poderio da Alemanha nazista. Entretanto, a guerra era muito impopular. A opinião pública americana era hostil à intervenção no estrangeiro e preferia manter a posição histórica de isolamento. Agora, as tensões no Pacífico ameaçavam arrastar o país a outro conflito indesejado. A mensagem interceptada na mesa do comandante Kramer é a resposta ansiosamente aguardada ao ultimato americano. Tal é a eficiência da operação de decodificação que o governo americano lê a mensagem horas antes do embaixador japonês. Kramer percebe imediatamente que, em vez de debelar a crise, a mensagem de Tóquio apenas a aumentaria. Ao contrário do educado linguajar diplomático das mensagens anteriores, essa rejeita o ultimato americano nos termos mais contundentes. O governo japonês lamenta ter de informar o governo americano, por meio deste documento, que sua atitude nos obriga a considerar impossível chegar a um acordo por meio de novas negociações. Kramer estava diante de um verdadeiro enigma. A instrução para interromper as negociações diplomáticas seria apenas mais uma demonstração de força por parte dos japoneses? Ou seria o prenúncio de algo mais sinistro? Um ataque às forças inglesas e holandesas no leste asiático? Ou até mesmo um ataque aos Estados Unidos? Na ilha havaiana de Oahu, a enorme base naval de Pearl Harbor, situada a quase 4.000 quilômetros a oeste da costa da Califórnia, seria para os Estados Unidos a linha de frente em qualquer guerra no Pacífico. Nos últimos 10 meses, Cordell Hull negociara com Tóquio, esperando contornar a crise e deter o expansionismo japonês na Ásia. Contudo, é hora de tomar uma posição firme. Os Estados Unidos enviaram um ultimato ao Japão, exigindo sua retirada da China e da Indochina. Ainda ontem, o presidente Roosevelt enviou um apelo pessoal em favor da paz ao imperador japonês, e o secretário Hull sabe que a resposta pode chegar a qualquer instante. Ele não terá de esperar muito pela resposta.
Yes. O Japão precisa de petróleo, carvão e borracha. E na iminência de um embargo comercial americano, o país está pronto a tomá-los pela força. Depois de invadir a China e a Indochina, seu objetivo é tomar o restante da Ásia. Yes. No, I want you to send it right away. That's right. Let me know if there's a response. Thank you. Na capital americana, o governo do presidente Franklin Roosevelt ainda trabalha para contornar a crise no Pacífico.